33 segundos. É tudo o que você precisa para abrir uma barreira que parece intransponível. Não estou falando de paredes físicas. Estou falando daquelas barreiras invisíveis que bloqueiam seu caminho, a oportunidade que nunca chega, o relacionamento que não acontece, a prosperidade que parece escorrer pelas suas mãos. Florence Scovel Shinn descobriu uma prática tão simples que muitos de seus pupilos duvidavam quando ela ensinava. Como algo de 33 segundos pode mudar minha vida? Perguntavam. E Florence respondia: não é o tempo que importa, é o que acontece dentro desses segundos. Hoje você vai aprender esse ritual exatamente como Florence ensinava. Mas preciso te alertar sobre algo importante. Se você fizer essa prática de forma mecânica, sem entender o que está fazendo, ela não vai funcionar. Por isso, antes de ensinar os passos, vou explicar por que ela funciona. Florence acreditava que existem momentos de poder. Janelas temporais, onde o véu entre o visível e o invisível fica mais fino. Nesses momentos, nossos decretos e intenções atravessam com muito mais facilidade. A maioria das pessoas vive no que Florence chamava de cotidiano. Acordam, trabalham, dormem, repetem, e dentro desse cotidiano, seus desejos ficam presos, incapazes de alcançar o campo de manifestação. Mas existem técnicas para criar um momento de poder dentro do cotidiano. Pequenas janelas que você abre conscientemente para enviar sua intenção ao universo. O ritual de 33 segundos é uma dessas técnicas. Por que 33? Florence estudou numerologia profundamente e descobriu que o número 33 carrega uma frequência especial. Na tradição cristã, Jesus Cristo tinha 33 anos, quando completou sua missão terrena. Na Cabala, 33 representa a consciência crística, o nível mais alto de manifestação espiritual. Mas Florence ia além das tradições. Ela testou diferentes durações com seus pupilos. 10 segundos era curto demais. As pessoas não conseguiam entrar no estado necessário. 1 minuto era longo demais. A mente começava a divagar. 33 segundos era o ponto perfeito. Longo o suficiente para criar foco intenso. Curto o suficiente para manter a concentração total. Havia outro motivo para os 33 segundos. Florence percebeu que a mente consciente tem uma janela de atenção máxima. Depois de certo tempo, ela começa a criar interferência. Pensamentos aleatórios surgem, dúvidas aparecem. O sinal que você está enviando ao universo fica distorcido. 33 segundos é o tempo ideal para enviar um sinal puro, sem interferência mental. E um sinal puro recebe resposta pura. O ritual foi desenvolvido por Florence depois de anos de experimentação. Ela começou com técnicas longas, meditações de 30 minutos, visualizações elaboradas. Funcionavam, mas poucos pupilos conseguiam manter a prática. Então ela simplificou, reduziu, concentrou, até chegar ao essencial. E descobriu que o essencial cabia em 33 segundos. A história de como Florence testou esse ritual pela primeira vez é fascinante. Ela estava trabalhando com uma mulher chamada Valéria, que enfrentava uma situação aparentemente impossível. Valéria precisava de um documento importante, que estava em posse de seu antigo companheiro. Ele se recusava a entregar. Advogados foram consultados. Cartas foram enviadas. Nada funcionava. A barreira estava completamente fechada. Florence ensinou o ritual de 33 segundos para Valéria. Pediu que ela fizesse por 7 dias consecutivos, sem pular um dia, sem duvidar. No 5º dia,
O antigo companheiro de Valéria ligou, do nada. Disse que havia encontrado o documento e perguntou se ela ainda precisava. Entregou no dia seguinte, sem criar nenhum problema. Valéria ficou em choque. Anos de batalha resolvidos em 5 dias, de um ritual de 33 segundos. Como era possível? Florence explicou. Você não mudou seu antigo companheiro. Você mudou a atmosfera ao redor da situação. Quando a atmosfera muda, as pessoas dentro dela mudam também. Seu antigo companheiro não decidiu conscientemente ajudar. Ele simplesmente sentiu um impulso que não conseguia explicar. Essa é a beleza do ritual. Ele não manipula pessoas. Ele transforma atmosferas. E quando atmosferas se transformam, barreiras se abrem naturalmente. Agora vou ensinar o ritual passo a passo. Preste muita atenção, porque cada detalhe importa. Primeiro passo: escolha a barreira fechada. Antes de começar, você precisa saber exatamente qual barreira quer abrir. Não seja vaga. Não diga, quero que as coisas melhorem. Identifique a barreira específica. Pode ser, quero que a vaga naquela empresa se abra para mim. Ou, quero que meu pedido de empréstimo seja aprovado. Ou, quero que aquela pessoa me responda. Seja específica. Florence alertava que tentar abrir muitas barreiras ao mesmo tempo dilui o poder do ritual. Escolha uma barreira. Concentre toda a sua energia nela. Quando ela abrir, passe para a próxima. Segundo passo: encontre seu momento de silêncio. O ritual precisa ser feito em um momento onde você não será interrompida. Pode ser de manhã cedo, antes de todos acordarem. E pode ser à noite, antes de dormir. Pode ser no banheiro do trabalho. Se for o único lugar tranquilo, o importante é que, durante 33 segundos, nada e ninguém te interrompa. Se você for interrompida no meio, o ritual perde potência. É melhor não fazer do que fazer pela metade. Terceiro passo: a posição. Florence recomendava ficar de pé, com os pés paralelos, na largura dos ombros, coluna reta, ombros relaxados, mãos abertas ao lado do corpo, com as palmas viradas para frente. Por que essa posição? Porque ela cria abertura. Braços cruzados fecham, mãos fechadas bloqueiam. Palmas abertas para frente sinalizam ao universo. Estou pronta para receber. Se você não puder ficar de pé, sente-se com a coluna reta e as mãos sobre os joelhos, palmas para cima. O princípio é o mesmo. Abertura. Quarto passo: a respiração inicial. Antes de começar os 33 segundos, faça 3 respirações profundas. Inspire pelo nariz contando até 4. Segure contando até 4. Expire pela boca contando até 4. Essas 3 respirações preparam seu sistema nervoso. Ativam o modo receptivo. Tiram você do estado de luta ou fuga e colocam você no estado de conexão. Quinto passo: os 33 segundos. Agora começa o ritual propriamente dito. Você tem exatamente 33 segundos para fazer 3 coisas simultaneamente. Primeira coisa: visualize a barreira. Veja em sua mente uma barreira fechada. Pode ser uma porta de madeira, de metal, do jeito que vier. Essa barreira representa o bloqueio que você quer remover. Segunda coisa: pronuncie o decreto em voz alta, clara, com convicção. Diga: eu ordeno que esta barreira se abra agora. Todas as barreiras são removidas. O caminho está livre. Repita quantas vezes couber nos 33 segundos. Terceira coisa: sinta a abertura. Enquanto visualiza,
e pronuncia. Sinta em seu corpo a sensação de alívio quando uma barreira se abre. Sinta a brisa do outro lado. Sinta a luz entrando. Sinta a expansão no peito. Essas três coisas precisam acontecer juntas: visualização, palavra e sentimento. Se faltar um elemento, a prática perde força. Sexto passo: o fechamento. Quando os 33 segundos terminarem, faça uma última respiração profunda e diga: obrigada, está feito. Assim seja. Essas palavras selam a prática. Elas indicam ao universo que você confia que o pedido foi recebido e será atendido. Não há dúvida no obrigada. É gratidão antecipada. Sétimo passo: solte completamente. Depois da prática, siga com sua vida. Não fique pensando na barreira. Não fique verificando se ela já abriu. Não fique duvidando se funcionou. Florence Scovel Shinn era enfática sobre isso. A prática só funciona quando você consegue soltar depois de fazer. Se você fica segurando mentalmente, cria resistência. E resistência mantém barreiras fechadas. Esses são os 7 passos. Simples quando você entende. Poderosos quando você pratica. Mas Florence Scovel Shinn tinha recomendações adicionais que aumentavam a eficácia da prática. A primeira era sobre consistência. Ela recomendava fazer a prática por pelo menos 7 dias consecutivos para a mesma barreira. Por que 7? Porque 7 dias criam um ciclo completo de energia. E ciclos completos manifestam resultados completos. Muitas pessoas faziam a prática por 2 ou 3 dias. Não viam resultado e desistiam. Florence Scovel Shinn explicava que estavam desistindo exatamente quando a energia começava a se acumular. Era como desligar o forno minutos antes do bolo ficar pronto. A segunda recomendação era sobre horário. Florence Scovel Shinn descobriu que certos horários potencializavam a prática. O amanhecer era poderoso. Quando a luz está nascendo e a energia do dia está fresca. O anoitecer também, quando o dia está se fechando e o véu entre mundos fica mais fino. Mas o horário mais poderoso de todos era às 3 da manhã. Florence Scovel Shinn chamava de hora da abertura. Nesse horário, a atividade mental coletiva está no mínimo, a interferência é menor, o sinal chega mais limpo. Claro que acordar às 3 da manhã não é prático para todos. Florence Scovel Shinn dizia que qualquer horário funciona, desde que você esteja presente e focada. Melhor uma prática feita com presença ao meio-dia do que uma prática feita com sono às 3 da manhã. A terceira recomendação era sobre o estado emocional. Florence Scovel Shinn insistia que você não deveria fazer a prática em estado de desespero. Se você está desesperada, espere. Acalme-se primeiro. O desespero envia uma mensagem de falta ao universo. E mensagens de falta atraem mais falta. O estado ideal é o que Florence Scovel Shinn chamava de expectativa tranquila. Você quer que a barreira se abra, mas não está desesperada. Você espera que abra, mas confia no tempo do universo. É uma mistura de desejo e paz. Se você está muito ansiosa, Florence Scovel Shinn sugeria fazer algumas respirações extras antes da prática, ou dar uma caminhada, ou ouvir música que te acalma, o que for necessário para entrar no estado certo. A quarta recomendação era sobre sigilo. E Florence Scovel Shinn pedia que seus pupilos não contassem para ninguém que estavam fazendo a prática. Por quê? Porque quando você conta, abre espaço para opiniões alheias. Imagine que você conta para uma amiga e ela diz: "Isso não funciona, é bobagem."
mesmo que você não concorde conscientemente. A dúvida dela pode criar interferência na sua atmosfera. Interferência enfraquece a prática. Faça em silêncio. Guarde para si. Quando a barreira abrir, você pode contar se quiser, mas durante o processo, mantenha o sigilo. Florence Scovel Shinn contava dezenas de histórias de barreiras que se abriram através dessa prática, cada uma mais impressionante que a outra. Havia a história de Roberto, um homem de negócios que precisava de um investidor para salvar sua empresa. Ele havia procurado dezenas de investidores. Todos recusaram. A empresa estava a semanas de fechar. Roberto fez a prática por 9 dias. No 10º dia, recebeu uma ligação de alguém que ele havia conhecido brevemente em uma conferência 2 anos antes. Essa pessoa disse que havia acordado pensando nele e sentiu que deveria ligar. Perguntou como estavam os negócios. Roberto contou a situação. A pessoa disse: "Tenho interesse em investir. Podemos conversar?" Em 3 semanas, o investimento foi concretizado e a empresa foi salva. Roberto nunca havia considerado essa pessoa como potencial investidor. Eles mal se conheciam, mas a prática moveu peças invisíveis, criou um impulso em alguém a quilômetros de distância. E a barreira que parecia permanentemente fechada se abriu. Havia também a história de uma mulher chamada Doroteia. Ela queria se mudar para outra cidade, mas não conseguia vender seu apartamento. Estava no mercado há mais de 1 ano. Corretores haviam desistido. O preço já tinha sido reduzido várias vezes. Doroteia fez a prática focando na venda do apartamento. No 4º dia, o corretor ligou dizendo que havia aparecido um comprador interessado. No 7º dia, a proposta foi feita. Em 1 mês, Doroteia estava na cidade nova. O mais interessante é que o comprador contou depois que não estava procurando apartamento naquela região. Mas algo o fez mudar o filtro de busca no site de imóveis. E o apartamento de Doroteia apareceu. Ele sentiu que era o lugar certo. Coincidência? Florence Scovel Shinn nunca acreditava em coincidências. Para ela, o universo estava respondendo à prática de Doroteia. O comprador foi guiado sem saber que estava sendo guiado. Outra história marcante envolvia um jovem chamado Tomás, que queria entrar em uma universidade específica. Ele havia sido rejeitado na primeira tentativa. Todos diziam para ele tentar outra universidade, mas Tomás sentia que aquela era a certa. Ele fez a prática por 21 dias, 3 semanas completas, focado na mesma barreira, ser aceito naquela universidade. No 24º dia, Tomás recebeu uma carta. A universidade informava que havia ocorrido um erro na avaliação de sua candidatura. Pediam desculpas e ofereciam uma vaga para ele. Tomás nunca soube exatamente que erro foi esse, mas ele sabia que não era erro. Era resposta à prática. A atmosfera havia mudado e a barreira se abriu. Florence Scovel Shinn analisou centenas desses casos ao longo dos anos e identificou padrões interessantes. O primeiro padrão era que barreiras relacionadas a relacionamentos tendiam a abrir mais rápido. Florence Scovel Shinn teorizava que isso acontecia porque relacionamentos envolvem outras pessoas. E pessoas são mais sensíveis a mudanças de campo energético do que situações materiais. O segundo padrão era que barreiras financeiras precisavam de mais tempo, geralmente entre 14 e 21 dias. Florence Scovel Shinn explicava que prosperidade é energia cristalizada. E energia cristalizada é mais densa, mais difícil de mover. O terceiro padrão era que barreiras de saúde variavam muito dependendo da condição. Algumas abriam em dias, outras
levavam meses. Florence Scovel Shinn acreditava que o corpo tem seu próprio ritmo de cura, e essa prática acelera esse ritmo, mas não pode pular etapas necessárias. O quarto padrão que ela observava era que as oportunidades profissionais se abriam de formas inesperadas. A pessoa queria uma oportunidade específica e recebia uma oferta diferente, mas melhor, ou queria uma promoção e acabava encontrando uma oportunidade em outra empresa. Florence dizia que o universo frequentemente dá o que você precisa, não necessariamente o que você pede. Esses padrões ajudavam Florence a orientar seus pupilos sobre expectativas, não para limitar a fé, mas para cultivar a paciência adequada para cada tipo de barreira. Agora quero falar sobre os erros mais comuns que as pessoas cometem ao fazer essa prática. Conhecer esses erros pode ser a diferença entre sucesso e frustração. O primeiro erro é não especificar a barreira. As pessoas fazem a prática, pedindo para que barreiras se abram de forma genérica, mas o universo responde à clareza. Se você não sabe qual barreira quer abrir, como o universo vai saber qual abrir? A solução é simples. Antes de fazer a prática, escreva em uma frase qual é a barreira específica. Leia essa frase antes de começar. Tenha absoluta clareza sobre o que você está pedindo. O segundo erro é fazer a prática com dúvida. A pessoa faz os movimentos, diz as palavras, mas por dentro está pensando: isso provavelmente não vai funcionar. Essa dúvida interna anula o poder das palavras externas. Florence tinha uma solução interessante para isso. Ela dizia: você não precisa acreditar que vai funcionar. Você só precisa estar disposta a descobrir se funciona. A curiosidade genuína é suficiente. A dúvida que mata é a dúvida cínica, que já decidiu que não funciona antes de tentar. O terceiro erro é a impaciência. As pessoas fazem a prática por 3 dias, não veem resultado e concluem que não funciona. Mas 3 dias raramente é suficiente para mover atmosferas densas. Florence recomendava um compromisso mínimo de 7 dias. E para barreiras mais difíceis, 21 dias. Esse compromisso precisa ser feito antes de começar. Diga a si mesma: vou fazer isso por 7 dias. Aconteça o que acontecer. E depois, cumpra. O quarto erro é ficar verificando a barreira. Depois de fazer a prática, a pessoa fica obsessivamente checando se a barreira já abriu, ligando para ver se a oportunidade saiu, verificando o e-mail a cada 5 minutos, perguntando para pessoas se houve novidade. Essa verificação constante é energia de dúvida disfarçada. É como se você estivesse dizendo ao universo: na verdade, não acredito que você vai fazer isso, por isso preciso ficar conferindo. Solte, confie. A barreira abrirá quando for a hora. O quinto erro é contar para pessoas erradas. Já falamos sobre sigilo, mas vale reforçar. Quando você conta sobre a prática para alguém cético, essa pessoa emite energia de dúvida, que pode interferir no seu processo. Mas escolha cuidadosamente com quem compartilhar. Se precisar contar, conte para alguém que acredita em você e no processo. Ou melhor ainda, não conte para ninguém, até a barreira abrir. O sexto erro é desistir logo antes da abertura. Florence observou que muitas barreiras abrem logo depois do momento em que a pessoa estava prestes a desistir. É como se o universo testasse a persistência. Se você está no dia 6 e pensando em parar, esse é exatamente o momento de continuar.
A resistência maior frequentemente vem logo antes da abertura. Não desista no último momento. Agora quero compartilhar uma variação da prática que Florence desenvolveu para barreiras extremamente difíceis. Ela chamava de prática da chave mestra. Essa variação é para situações onde a barreira parece não apenas fechada, mas trancada, onde todas as tentativas normais falharam, onde parece que existe uma força ativa mantendo a barreira fechada. A prática da chave mestra segue os mesmos 7 passos básicos, mas adiciona um elemento crucial: a nomeação do bloqueio. Antes de fazer a prática, você identifica e nomeia o que está bloqueando a barreira. Pode ser uma pessoa específica, pode ser uma situação, pode ser um medo seu, pode ser uma crença limitante. Por exemplo, a barreira é conseguir o emprego. O bloqueio é o gerente que parece não gostar de mim. Ou a barreira é ter um relacionamento. O bloqueio é meu medo de me machucar de novo. Quando você nomeia o bloqueio, você tira poder dele. O que está no escuro tem mais poder do que o que está na luz. Ao nomear, você ilumina. Na prática da chave mestra, depois de visualizar a barreira fechada, você visualiza também uma fechadura. E nessa fechadura, você vê o bloqueio que nomeou. Então você visualiza uma chave dourada em sua mão. Essa chave é a chave mestra que abre qualquer fechadura. Você insere a chave na fechadura, gira, ouve o clique e a barreira se abre. Enquanto faz isso, a afirmação muda levemente. Eu ordeno que este bloqueio seja removido agora. A chave mestra abre esta barreira. O caminho está livre. Florence usava a prática da chave mestra para casos que pareciam impossíveis, e os resultados eram notáveis. Uma história que ilustra bem isso é a de uma mulher chamada Beatriz. Beatriz estava em uma batalha judicial há anos, uma disputa de herança com parentes. O processo estava travado. Advogados diziam que poderia levar mais uma década. Beatriz identificou o bloqueio, um primo específico, que estava alimentando a disputa por pura maldade. Ele não queria a herança tanto quanto queria que Beatriz não tivesse. Ela fez a prática da chave mestra por 21 dias. Visualizava a fechadura, visualizava o primo como o bloqueio, visualizava a chave mestra girando. No 18º dia, o advogado ligou com uma notícia surpreendente. O primo havia proposto um acordo. Queria encerrar a disputa. Aceitava termos que antes havia rejeitado violentamente. Beatriz nunca soube o que mudou na mente do primo, mas ela sabia que a prática havia funcionado. O bloqueio nomeado foi removido. A chave mestra abriu a barreira. Florence alertava que a prática da chave mestra não deve ser usada para manipular pessoas ou forçar situações. O propósito é remover bloqueios energéticos, não controlar outros. Se seu desejo envolver prejuízo a alguém, a prática não funcionará, ou pior, pode voltar contra você. O universo tem equilíbrios que respeitam o livre-arbítrio de todos. Use a prática para abrir seus caminhos, não para fechar os caminhos dos outros. Outra variação que Florence desenvolveu era para barreiras que você não sabe se deve abrir. Às vezes queremos algo, mas não temos certeza se é realmente bom para nós. Nesses casos, ela recomendava a prática da barreira certa. Nessa variação, você não pede para uma barreira específica se abrir. Você pede para que a barreira certa se abra. A afirmação muda para eu ordeno que a barreira certa se abra agora. Que o melhor caminho se revele. Que eu seja guiado para meu bem maior. Essa prática é útil quando você está em uma encruzilhada, quando tem várias opções e não sabe qual escolher.
Quando algo parece bom, mas você ainda sente aquela pulga atrás da orelha, aquela dúvida persistente. Florence Scovel Shinn adorava contar a história de um homem chamado Ricardo. Ele estava numa encruzilhada, com 2 oportunidades de emprego à sua frente. Ambas pareciam incríveis. Era impossível decidir. Análises lógicas e racionais não ajudavam em nada. Cada uma tinha seus pontos fortes e fracos. Ricardo, então, decidiu realizar a prática da barreira certa por 7 dias. No 5º dia, uma das empresas o contatou solicitando uma reunião extra. Nessa reunião, Ricardo teve acesso a informações que antes eram inacessíveis. Detalhes que mudaram completamente sua percepção. A barreira certa se revelou. Não porque Ricardo a forçou, mas porque ele buscou orientação divina. E essa orientação surgiu de uma maneira completamente inesperada. Este canal existe para resgatar ensinamentos que estavam se perdendo na poeira do tempo. Para traduzir a sabedoria atemporal de Florence em uma linguagem que você pode aplicar hoje. Para ser a ponte entre você e conhecimentos que têm o poder de transformar sua vida. Se esta prática ressoa em seu coração. Se você sente que existe uma barreira que precisa ser derrubada em sua vida. Existe uma forma linda de honrar este momento. O Super Thanks não é apenas um apoio financeiro. É você participando ativamente da missão de manter estes ensinamentos vivos. É você declarando: esta sabedoria merece ser compartilhada com o mundo. É você ativando a lei da circulação, tão magistralmente ensinada por Florence. Quando você contribui, você não está simplesmente pagando por informação. Você está, na verdade, abrindo uma barreira para você mesmo. A barreira da generosidade. E as barreiras da generosidade sempre conduzem a ainda mais barreiras abertas. Agora, quero falar sobre o que acontece depois que a barreira se abre. Porque muitas pessoas se concentram tanto em derrubar a barreira, que acabam se esquecendo do que fazer quando ela finalmente cai. Florence ensinava que a abertura da barreira é apenas o começo da jornada. É imprescindível atravessá-la com confiança e fé, e muitas pessoas, surpreendentemente, hesitam no momento crucial. Você já presenciou isso? A pessoa deseja tanto algo, se esforça ao máximo para alcançar seu objetivo, e quando finalmente está prestes a conquistá-lo, congela, recusa a promoção no trabalho por medo de mais responsabilidades. Evita um relacionamento amoroso por pavor de se machucar novamente. Despreza uma oportunidade única por se sentir incapaz e indigna. Florence chamava isso de a síndrome da barreira aberta. A pessoa se dedica incansavelmente para derrubar a barreira, mas por insegurança não consegue dar o próximo passo. Se você se identifica com essa tendência, Florence tinha uma recomendação muito específica. Assim que a barreira se abrir, realize um mini ritual de aceitação. Algo rápido, que dure apenas alguns segundos. Declare em voz alta: eu aceito este bem que chega até mim. Eu mereço atravessar esta barreira. Eu recebo com profunda gratidão. Estas palavras mágicas ajudam a integrar a manifestação em sua vida. Elas dissolvem os bloqueios internos de não merecimento, que podem sabotar seus resultados. Outro aspecto fundamental sobre as barreiras abertas é a gratidão. Florence era incisiva. Quando uma barreira se abre, agradeça. Não de forma automática ou superficial, mas de maneira sentida, com o coração transbordando de alegria. O universo sempre responde à gratidão. Quando você agradece genuinamente por uma barreira derrubada, você envia uma mensagem clara: eu quero mais disso. E o universo escuta e responde:
enviando ainda mais barreiras abertas em seu caminho. A ingratidão, por outro lado, fecha barreiras. Quando você recebe algo e não agradece. Ou pior, reclama que não era exatamente como você queria. Você envia a seguinte mensagem para o universo: eu não gostei, eu não quero mais. E o universo também escuta. Florence adorava compartilhar a história de duas pupilas que realizaram a mesma prática para atrair prosperidade extra. Ambas receberam quantias inesperadas na mesma semana. A primeira pupila recebeu o dinheiro e imediatamente expressou sua gratidão. Fez questão de demonstrar sua alegria de forma sincera. Utilizou o dinheiro com sabedoria e se manteve receptiva a ainda mais abundância. A segunda pupila recebeu o dinheiro e reclamou. Disse que era menos do que ela esperava. E deveria ter sido mais, que o universo estava sendo pão duro com ela. Adivinha o que aconteceu depois? A primeira pupila continuou recebendo mais oportunidades, mais prosperidade, mais barreiras abertas se descortinando em sua vida. A segunda pupila passou meses sem receber nada. As barreiras se fecharam diante dela, não porque o universo estava punindo-a, mas porque a segunda pupila havia comunicado de forma clara e inequívoca que não apreciava o que recebia. E o universo, em sua infinita sabedoria, respeitou essa comunicação. Agora, quero compartilhar algumas perguntas frequentes que os pupilos de Florence faziam sobre a prática dos 33 segundos. Pergunta: posso realizar a prática para mais de uma barreira ao mesmo tempo? Resposta de Florence: você pode, mas eu não recomendo. Cada barreira requer energia focada. Se você dividir sua energia entre muitas barreiras, pode não ter força suficiente para derrubar nenhuma. Escolha a barreira mais importante para você. Derrube-a primeiro. Depois, siga para a próxima. Pergunta: e se eu trocar as palavras da afirmação? Resposta de Florence: as palavras exatas importam menos do que a intenção por trás delas. Se você esquecer uma palavra ou inverter a ordem, não se preocupe. O universo escuta seu coração, não apenas sua boca. Faça o melhor que puder e confie. Pergunta: posso realizar a prática deitado A? Resposta de Florence: você pode, mas a posição em pé ou sentada é preferível. Deitado A. Você pode relaxar demais e perder o foco, ou até mesmo adormecer no meio da prática. A posição vertical mantém você alerta e presente. Mas se deitar for sua única opção, é melhor do que não fazer nada. Pergunta: quanto tempo depois da prática a barreira se abre? Resposta de Florence: não existe uma fórmula exata. Algumas barreiras caem em questão de dias, outras levam semanas ou meses. Depende da complexidade da situação, da intensidade do bloqueio e de fatores que só o universo conhece. Seu trabalho é realizar a prática com fé e confiança. O timing é trabalho do universo. Pergunta: e se a barreira não se abrir de jeito nenhum? Resposta de Florence: primeiro, certifique-se de que você deu tempo suficiente para a manifestação ocorrer. 21 dias, no mínimo, para barreiras mais difíceis. Segundo, examine se existem bloqueios internos que você não está enxergando. Medos, crenças limitantes, sentimentos de não merecimento. Terceiro, considere a possibilidade de que aquela não seja a barreira certa para você. Às vezes, o universo nos protege, mantendo algumas barreiras fechadas. Confie. Pergunta: posso ensinar esta prática para outras pessoas? Resposta de Florence: você pode e deve.
Conhecimento espiritual que fica guardado, trancado a 7 chaves, perde poder. Conhecimento compartilhado se multiplica. Ensine para quem estiver genuinamente interessado, mas não force ninguém. Ofereça e deixe a pessoa decidir. Agora, quero compartilhar com você a prática completa, de forma resumida, para que você possa praticar e experimentar seus resultados. Passo 1. Escolha a barreira específica que você deseja derrubar. Passo 2. Encontre um momento de silêncio absoluto, onde você não será interrompido. Passo 3. Fique de pé, pés paralelos, mãos abertas com as palmas voltadas para a frente. Passo 4. Faça 3 respirações profundas. Inspire em 4 tempos. Segure por 4 tempos. Expire em 4 tempos. Passo 5. Durante 33 segundos, visualize a barreira se derrubando. Pronuncie a afirmação: eu ordeno que esta barreira se abra agora. Todas as barreiras são removidas. O caminho está livre. E sinta a barreira se desfazendo. Passo 6. Faça uma respiração final e diga: obrigado, está feito. Assim seja. Passo 7. Solte completamente e siga com sua vida. Repita esta prática por no mínimo 7 dias consecutivos. Para barreiras mais difíceis, repita por 21 dias. Florence Scovel Shinn partiu há muitas décadas, mas sua prática continua abrindo barreiras para pessoas em todo o mundo. 33 segundos. É tudo o que você precisa para começar a transformar o impossível em possível. A pergunta é: qual barreira você vai abrir? Qual bloqueio você está cansada de enfrentar? Qual caminho parece permanentemente fechado? Essa barreira pode ser aberta. Florence Scovel Shinn provou isso centenas de vezes. Seus pupilos provaram milhares de vezes. E agora é a sua vez de provar. 33 segundos. Uma vez por dia. Por 7 dias. E observe o que acontece. Escreva nos comentários abril se você vai começar essa prática hoje. Quero ver quantos de nós vamos abrir barreiras juntos. E se você já usou essa prática, ou algo parecido, e teve resultados, comente sua experiência. Sua história pode inspirar alguém que ainda está em dúvida. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, nenhuma barreira é permanentemente fechada. Todas podem ser abertas. Você só precisa da chave certa. E agora? Você tem essa chave.